Marcos, capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 12. Marcos 2, verso 1 até o verso 12. Mantenha sua Bíblia aberta. Acompanhe o texto. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Meus irmãos, nós vimos que Jesus, após passar pela casa de Pedro, ainda em Cafarnaum, curou a sua sogra e ele expulsou um demônio de um homem, fez diversas curas e ele sai para a Galileia. Ele vai percorrer a Galileia, percorrendo as sinagogas, indo por todos os lados, pregando a palavra do Senhor. Ele cura outro leproso, dá ordem a esse leproso para que ele não falasse nada. Esse homem, ele não obedece Jesus, e isso trouxe uma consequência, que Jesus não podia mais entrar pelas cidades. E ele andava pelos lugares ermos e as pessoas iam procurá-lo, estar com ele. Agora Jesus retorna a Cafarnaum. O texto é claro que dias depois da peregrinação que ele fez pela Galileia, ele retorna a Cafarnaum e vai para uma casa. Não sabemos que casa é essa, se era a casa, se ele tinha uma casa em Cafarnaum. Alguns acreditam que ele tinha uma casa em Cafarnaum, ou ele voltou para a casa de Pedro, aonde ele havia curado a sua sogra. Ele pode ter voltado para a casa de Pedro. As casas dessa época, elas eram casas simples, pessoas mais humildes, eram casas pequenas e tinham um tipo de telhado, que eram algumas vigas que eles colocavam, cobriam com ramos e faziam tipo uma laje feita de barro com mato, com capim, vamos dizer assim, e faziam uma laje. No fundo dessas casas, normalmente, tinham uma escada, aonde eles subiam para essa laje, e muitos deles usavam essa laje para secar mantimentos. E Jesus estava dentro dessa casa. A maioria dessas casas tinham uma porta já de volta para a rua, de volta para a estrada, para a rua que passava na porta. E segundo o texto, havia tanta gente
que ninguém conseguia entrar na casa e Jesus estava dentro da casa ensinando as Escrituras, falando para aquele povo. E o texto relata que 4 homens pegaram um determinado amigo e levaram lá, para levá-lo na presença de Jesus. Eles não conseguiram entrar na casa, subiram pela escada, com certeza nos fundos, foram em cima de onde Jesus estava, no cômodo que ele estava falando, abrem, tiram aquele material e descem aquele homem. Quando a gente pensa em leito, às vezes nós pensamos como se fosse uma cama nossa, essas camas de madeira nossa. Mas não era bem isso, era mais ou menos tipo uma maca. Eles desceram com aquele homem, com certeza devem ter amarrado cordas nos 4 pontos e desceram com o homem em cima do lugar que Jesus estava. E Jesus, falando estava, olhou para o homem, perdoados estão seus pecados, e continuou fazendo a sua pregação. No meio, dentro dessa circunstância, os escribas, que o texto diz que eram os escribas, que conheciam a palavra, os escribas que fazia parte dos fariseus, era quem ensinava as Escrituras, pensaram, eles não falaram, pensaram, blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, segundo o texto, no seu espírito, interessante que a palavra espírito aí está em letra minúscula, ele diz que no seu espírito, ele soube, entendeu o que os escribas estavam pensando e vira para os escribas e disse, olha, o que é mais fácil, dizer perdoados estão seus pecados ou dizer para este homem levanta e anda? Os escribas não responderam. E ele diz, olha, para provar para vocês que eu posso perdoar pecados, eu digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem levantou, tomou o leito e saiu. Meus irmãos, esse texto tem algumas coisas para nos ensinar, que nós precisamos de aprender nesse texto. A primeira delas é que Jesus estava fazendo o que ele veio fazer no texto. Versículo 1 e 2 diz que ele estava dentro da casa e ensinava. Ele estava ali pregando a palavra, ele estava anunciando-lhe a palavra. Então, vocês reparem uma coisa, que Jesus estava fazendo aquilo pelo qual ele veio fazer. Ele veio anunciar a palavra. Nós vimos que ele falava nas sinagogas, ele ia de sinagoga em sinagoga. A ênfase que Marcos dá é que Jesus está falando, pregando. Isso desde lá do início do livro, Marcos vem mostrando isso. Ele estava na sinagoga pregando quando apareceu um possesso. Ele falava, Jesus ele não estava fazendo outra coisa a não ser aquilo pelo qual ele veio anunciar a palavra de Deus. O texto é muito claro sobre isso. E Marcos faz questão de registrar a disposição e a boa vontade e a dedicação daqueles 4 homens para com seus amigos, para com seu amigo. Aqui nós precisamos de entender um pouco, porque no contexto da época, uma pessoa que estivesse numa situação de doença ou de lepra, que nós vemos lá Jesus curando o leproso, ele toca no leproso, no texto anterior, essas pessoas eram consideradas pelos religiosos da época como se fossem pessoas amaldiçoadas por Deus. Eles eram excluídos da religião, eles eram considerados como se Deus tivesse amaldiçoado aquela pessoa. Aquela pessoa doente, naquele estado em que ela se encontrava, para o religioso da época, ele havia cometido algum pecado sério para estar naquela situação. E aqueles 4 amigos, e aqui, infelizmente, muitas pessoas pegam esse texto e dão ênfase na fé dos 4 amigos.
Meus irmãos, a ênfase não é na fé dos 4 amigos. A ênfase é em Jesus. Jesus é o centro do texto. Não é o leproso. O Marcos simplesmente registra que esses 4 amigos tiveram muita boa vontade e Deus colocou no coração deles fé. A fé que eles têm não é fé natural deles, é fé que Deus colocou no coração deles e eles foram lá levando esse paralítico. Eles abrem o telhado. A situação é uma situação interessante porque você repara que Jesus era um mestre da paciência. Mestre da paciência. Porque esse texto nos mostra algo que Jesus é, paciente. Porque ele está falando e alguém está arrancando o teto da casa. Se fosse eu ia falar, mas para com essa bagunça aí. Jesus está falando, deve ter olhado para cima, deve ter saído um pouco de lado e continuou falando. E aqueles homens foram arrancando o telhado, a laje, até abrir um tanto entre uma viga e outra que desce para eles descerem o homem. E eles descem. Então nós temos aqui um mestre da paciência, um Senhor que conhece e sabe de tudo que está acontecendo, e ele simplesmente continua fazendo o que ele tinha que fazer. Ele continua pregando, falando. Eles descem com o homem, e o versículo 3 e 4 mostra isso. Já no versículo 5, nós encontramos o que é mais importante no texto. Quando eles descem com o paralítico, Jesus vê a fé deles, diz que Jesus viu a fé deles, no versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, se você pensar que no contexto religioso da época, o doente era doente porque tinha cometido algum pecado, porque essa era a visão. O leproso era leproso porque tinha cometido algum pecado. E Jesus toca no leproso e o cura. E agora Jesus olha para o homem e diz: perdoado estão os teus pecados. E continua falando. Continua falando. Ele não toca no homem, ele não fala mais nada, eles simplesmente, eles fizeram todo aquele barulho, toda aquela confusão, e o homem desceu, Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os seus pecados. E continua falando. Alguns acham que pela fé dos 4, pela fé do paralítico, é que ele foi curado, e não foi. Não foi. O que Jesus está fazendo aqui é dando ao homem aquilo que mais o homem precisava, dando para aquele homem o perdão. Meus irmãos, esse texto nos mostra que o mais importante que nós precisamos para a nossa vida é aquilo que o Senhor pode dar e que ninguém pode mais dar, é o perdão de pecados. Jesus vira para o homem e diz: perdoados estão os seus pecados. Eu acho que esse homem depois deve ter agradecido muito aos escribas, porque quando os escribas ouvem isso, quando os escribas dizem: quem é esse que diz que pode perdoar pecados? Jesus, vendo a incredulidade deles, vendo a dúvida que eles tinham no coração, vira para eles e fala: o que é mais fácil? Dizer que perdoados estão os seus pecados ou mandar que ele tome o leite e anda? E aí o versículo 10 e 11, Jesus realiza um milagre na vida do homem, não com o objetivo, talvez, que muitos pregam, de que Jesus queria curar aquele homem. O objetivo não era a cura do homem por causa do homem, mas o objetivo era provar para todos que estavam ali que ele era o filho do homem, dito lá em Daniel. Por isso, ele diz que ele fez o milagre
E ele diz claramente, para provar para vocês que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Está no versículo 10. Eu estou fazendo isso para provar para vocês que eu posso perdoar pecados. Eu estou fazendo isso porque eu posso dar a vocês o perdão que vai restaurar a comunhão de vocês com Deus. Meus irmãos, a ênfase do texto não é o milagre em si. Não é que o Senhor quer curar o homem para resolver o seu problema físico. O que o Senhor quis fazer com esse homem e quer fazer comigo, com você, é perdoar pecados. Foi para esse fim que ele veio. Foi por isso que ele morreu. Nós lemos lá em Isaías 53 que o sofrimento dele até a morte na cruz foi por causa dos nossos pecados. Foi por causa dos nossos erros. Foi porque nós transgredimos, nós caímos e nós somos, com os nossos pecados, nós somos pessoas que somos odiados por Deus por causa dos nossos pecados. E somos amados por Deus por causa do seu Filho, que deu a vida por nós. Jesus, ele olha para aquele homem e diz a ele aquilo de mais importante que ele podia dizer: perdoado estão os teus pecados. Então, meus irmãos, nós temos que aprender esse texto que, na verdade, o nosso Deus é um Deus zeloso da sua palavra. Jesus está pregando. Nós temos que entender nesse texto que o Senhor reconhece a nossa fé, reconhece o seu coração, o nosso coração. Ele sabe do que passa na minha mente e na sua mente. Ele sabe o que você está pensando. Não importa o que você está pensando aqui dentro dessa igreja, mas Ele sabe, Ele conhece a nossa vida. Esse texto demonstra de que o Senhor se importa com a vida do homem. O Senhor se importou com a vida daquele paralítico e diz a ele: perdoados estão os teus pecados. E aí nós temos que aprender que o nosso Senhor tem poder de perdoar pecados. Lembrando que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus é o único que pode restaurar esse relacionamento com Deus. E é isso que Ele faz quando Ele perdoa os pecados desse homem. E o texto também, meus irmãos, tem para nos ensinar que aqui nesse texto tem dois grupos de pessoas. O escriba, que duvida, que apesar de conhecer as Escrituras, apesar de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus do Velho Testamento, apesar de ser aquele que conhecia, era incrédulo, não acreditava. E um outro que, movido pela fé, recebe aquilo que é mais importante para a vida: perdoados estão os seus pecados. Então nós temos aqui nesse texto dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que alcançam o perdão e um grupo de pessoas que passam e vão passar a partir daqui, perseguir a Jesus. E Marcos, a partir daqui, vocês vão começar a ver que Jesus já não vai estar mais indo na sinagoga. Agora ele vai começar a ir para as praias, o púlpito dele agora é o barco, agora ele vai começar a andar pelas campinas, porque agora ele já começa a ser perseguido, porque ele está declarando que ele é o Filho do Homem, aquele que veio perdoar pecados. Então nós temos aqui dois grupos de pessoas: um grupo que tem os seus pecados perdoados e um grupo que não acredita, um grupo que não busca o Senhor com o objetivo de ter os seus pecados perdoados. Qual grupo você pertence? Em que grupo você se encontra? Aonde você está? Essa é a grande pergunta. E aí a prática, como que você vai aplicar esse texto na sua vida? Primeiro, meus irmãos, nós precisamos de empreender os esforços para levar alguém a Cristo, que nós aprendemos aqui com esses 4 amigos, que
se dispuseram, foram lá, pegaram o seu amigo, abriram o telhado, fizeram uma grande confusão, mas não importa, eles levaram o seu amigo até Jesus. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui com esses 4 homens é a nossa disposição para levar alguém a Cristo. Nós temos que ter essa disposição. A segunda coisa prática que nós temos que aprender aqui é que nós não podemos duvidar do poder do Senhor. Mesmo o Senhor que perdoa pecados é o mesmo Senhor que cura. O mesmo Senhor que pode perdoar pecados é aquele que pode curar o nosso corpo físico, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono, Ele é o Criador. Então Ele pode perdoar pecados assim como Ele pode curar. Outra coisa que nós temos que colocar em prática aqui nesse texto é aceitar o que o Senhor nos dá. Aqui tem um problema muito sério para os nossos dias, porque as pessoas não querem aceitar aquilo que o Senhor dá. As pessoas querem que o Senhor faça aquilo que elas pensam que o Senhor tem que fazer. O que o Senhor fez para o homem? Perdoado estão os teus pecados. E continuou falando. Se não fosse a incredulidade dos escribas, talvez aquele homem tivesse morrido paralítico. Porque o mais importante, o Senhor dá. Ou seja, o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, de importante, é o perdão de pecados. É melhor você morrer com um problema físico, com seus pecados perdoados, do que você ter cura e não ter seus pecados perdoados. É claro que todos nós queremos o quê? Os nossos pecados perdoados e a nossa cura física. Nenhum de nós quer ficar com problema físico. Isso é natural em todos nós. Mas lembre-se, meu irmão, o Senhor tem para você o que é mais importante para a sua vida, que Ele define como importante. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, capítulo 12, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Ou seja, aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor. Tiago diz lá no capítulo 4, pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar ou para dar prazer somente ao nosso coração. E de forma muito prática, esse texto nos ensina que o essencial para a nossa vida é Deus que sabe e é Deus que nos dá. É muito bonito a gente dizer aqueles 4 homens fizeram isso, fizeram aquilo. Realmente, eles fizeram o mesmo. Meus irmãos, mas não seria nada se quem não estivesse lá não fosse o Senhor Jesus. Era Ele que estava lá. E foi Ele que disse: perdoado estão os teus pecados. Perdoados estão os seus pecados. Meus irmãos, muitos de nós olhamos esse texto com foco na fé desses amigos do paralítico. Com foco na fé do paralítico. Esquecemos que quem coloca a fé no nosso coração, a fé não passa de um dom de Deus para nós. É uma graça. Quem deu a fé a eles foi o próprio Deus. E esquecemos que o mais importante para nós não é a nossa cura, mas o mais importante para nós é quando você se humilha na presença do Senhor, você se curva diante dEle e diz: eu preciso, Senhor, do teu perdão. Isso é que é o importante para as nossas vidas. E o Senhor Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Eu quero concluir dizendo o seguinte: cuidado, porque aqui também nós encontramos a incredulidade do escriba. A incredulidade daqueles que tinham conhecimento das Escrituras, do Velho Testamento, mas não entendiam que quem estava junto deles era o Filho de Deus encarnado, que iria morrer, pagar o preço pelo pecado dos homens. E ele podia sim dizer:
perdoado estão os teus pecados. O escriba não entendia que estava na frente dele o Filho do Homem. E quando você for ler Marcos, você vai ouvir muito Jesus dizendo o Filho do Homem. Ele está se referindo ao texto de Daniel, onde Daniel profetizou a vinda do Filho do Homem, e ele está dizendo: eu sou aquele que pode perdoar os teus pecados. Eu quero concluir, meu irmão, dizendo o seguinte: nada é mais importante na sua vida do que Jesus dizer: perdoado estão os teus pecados. O que você precisa, o que nós precisamos, é que o Senhor perdoe os nossos pecados. E que você nesta noite possa pensar nisso. A única forma que você tem de se aproximar de Deus, a única forma que você tem de adorar a Deus, a única forma que você tem de se achegar a Deus é através do perdão dos seus pecados por Jesus Cristo, aquele que morreu por causa dos seus pecados. Então nós vamos nos colocar em pé e vamos orar. E vamos dizer ao Senhor: Senhor, obrigado, porque podemos ter os nossos pecados perdoados para a glória do seu nome. Vamos orar. Pai amado, louvado e exaltado seja o teu nome. Engrandecido seja, ó Deus, o nome do Senhor, que enviou o teu Filho para perdoar os nossos pecados. Enviou o teu Filho para levar naquela cruz todas as nossas mazelas, todos os nossos erros, toda a nossa falta de fé. Enviou o teu Filho para dar a vida e receber a ira que deveria cair sobre nós. E Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós, ó Pai, às vezes negligenciamos muito isso. Às vezes, ó Pai, nós ficamos apegados e buscando única e exclusivamente solução para os problemas físicos nossos, solução para os nossos problemas materiais, para os nossos problemas no cotidiano deste mundo, e esquecemos que o teu Filho, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Homem, veio para morrer em nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Não deixe que nós saiamos deste lugar nesta noite sem entender que precisamos buscar no Senhor o perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos leve para os nossos lares com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por nós naquela cruz, o amor do Pai que nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre.